a sua relação com o seu banco? Você, por acaso, conhece o gerente da sua conta? Esse é o nosso tema do É Paraná de hoje. Como as pessoas lidam com esse serviço, que é um dos mais caros e também um dos mais complicados da nossa vida. Cada taxa cobrada pelo banco é conferida pela dona Wirza. Ela faz questão de cuidar de toda a movimentação bancária. Hoje tudo se cobra e ninguém questiona. Então, enquanto você não questiona, todo mundo manda no que é seu. Eu tenho como princípio dividir quando eu quero e não ninguém avançar no que é meu sem me pedir licença. E esse é um dos casos. Eu não admito que desconto uma vírgula sem minha autorização. Há 20 anos ela é cliente da mesma agência. Sempre que surge alguma dúvida, ela procura as orientações com a gerência do banco. Eu não tenho a capacidade, por exemplo, de administrar uma aplicação. Então eu recorro a eles. O relacionamento entre o cliente e o banco traz diversos benefícios para ambos os lados. O cliente se sente mais seguro em fazer os procedimentos bancários e as suas expectativas são atendidas. Já o banco ganha oportunidade de oferecer os produtos certos para cada perfil e pode assim manter a clientela. Segundo essa gerente de agência, o diálogo evita que o cliente passe por transtornos, escolhendo, por exemplo, opções de investimentos ou financiamentos inadequados a cada situação financeira. O cliente, tendo confiança no gerente com quem ele trabalha, ele pode buscar informações tanto de linhas de crédito como de linhas de investimento. Então, numa dúvida, não conhece que opções ele tem no mercado, ele pode buscar isso com alguém que ele confia, que é o gerente do banco, que pode estar qualificado para prestar esse tipo de atendimento. A gerente possui um cadastro detalhado de cada correntista para que a oferta de serviços seja personalizada. Tanto um cliente que já está aqui conosco, como um novo cliente, merece o mesmo cuidado. Então, que ele seja atendido nas suas expectativas, que ele tenha o produto certo indicado, que os contratos sejam claros para ele, porque de forma alguma a gente quer perder um cliente que já está aqui. Bom, e quais são os direitos e deveres de cada parte? Como melhorar essa relação e evitar tanta dor de cabeça? Aqui no estúdio a gente recebe agora o advogado especialista em direito do consumidor, Antônio Carlos Zefim. Tudo bem, Antônio? Boa noite. Boa noite. É uma relação, claro, complicada de muito tempo. Como que o consumidor deve agir? Primeiro, olhar exatamente o extrato e ter mais atenção, né? Seria já um primeiro passo para evitar tanta dor de cabeça assim? A gente normalmente tem que confiar na pessoa para quem a gente entrega o patrimônio, o dinheiro, os nossos recursos. E às vezes a relação entre cliente e banco peca por esse excesso de confiança. O consumidor ele confia demais e acaba tendo traído essa confiança. A relação entre bancos e clientela e consumidores é uma relação conturbada a partir da informação. O banco tem a informação, o gerente tem a informação, sabe a operação de risco, sabe se esse cliente terá condições ou não de pagar. E o cliente, o consumidor, nem sempre tem essa informação. Então, esse déficit informacional é a partir daí, da redução desse desnível de informações, é que a gente consegue fazer uma relação mais equilibrada, mais paritária. Para isso, os bancos têm que tomar a postura de que eles são obrigados a informar. Então, eles não podem se satisfazer com uma meia informação, porque uma meia verdade pode ser uma meia mentira. E o nosso sistema prega a boa-fé, a confiança, a solidariedade. Então, quando a relação jurídica entre consumidor e casa bancária, casa financeira de crédito, é cercada desses princípios da informação, da boa-fé, as coisas tendem a dar certo. Quando se quebra esses princípios, com certeza dará errado. Agora, este ano, os bancos passaram a telefonia, né? As operadoras de telefonia, no número de reclamações do PROCON, que ficaram por longos anos as operadoras de telefonia. O que o senhor acredita que realmente o povo está reclamando mais ou os bancos estão errando mais? Eu acredito que a população, o cidadão, gradativamente, ele está aprendendo os seus direitos. E ele ouve, ele recebe informações como essa, de que ele tem direitos, que ele pode ir atrás, que indo atrás ele vai ter uma resposta, essa resposta é satisfatória. Então, essa educação para a cidadania, daquela pessoa que se sente titular do direito e busca o reconhecimento desse direito, é que tem elevado tanto o volume de reclamações. No Brasil, agora, nós estamos preocupados em encontrar soluções mais coletivas. Então, os próprios PROCONs não estão aparelhados legalmente, suficientemente, para tratar de medidas coletivas. Porque
nós podemos ver que grande parte das reclamações são repetitivas. Então, se existem milhares de reclamações idênticas, nós temos que tratar as milhares ou trataremos uma e estenderemos o tratamento a essas milhares. Então, agora, o projeto de atualização do novo Código de Defesa do Consumidor, ele vai trazer resposta para essa situação. Vai aparelhar os PROCONs e as promotorias de defesa do consumidor a tratar coletivamente dessas distorções e, portanto, vai dar uma solução mais rápida e mais eficiente. O senhor falou em rapidez. Muita gente deixa de correr atrás dos seus direitos acreditando aí na burocracia, porque acha que o problema vai ser muito difícil de ser solucionado e às vezes é uma cobrança indevida, talvez de um valor não muito grande, né, um valor menor, e a pessoa deixa de correr atrás do seu direito. O senhor acredita que está aí também, às vezes, o problema? A pessoa se acomodar com a situação? E digo mais, os bancos se aproveitam desse temor da população. Porque quando um mau fornecedor dá como única solução para o consumidor que teve uma violação dos seus direitos, a resposta padrão, procure os seus direitos, ele sabe que essa procura é difícil, é tumultuada, representa sacrifício, pode representar até custo, dependendo do valor envolvido. Então ele se beneficia com essa sensação social de que a resposta é demorada, a justiça tarda, mas não falha, às vezes tarda e falha, né? E a justiça rápida também é perigosa, porque o julgador precisa de tempo para avaliar com calma a situação colocada a julgamento dele. Essas situações todas fazem com que a gente tenha uma sociedade onde ainda o fornecedor não se deu consciência, não teve a consciência de que ele também é consumidor. Quando ele passar a respeitar o consumidor, ele também se respeitará. E isso é uma mudança social. Só que nós temos um sistema protetivo no Brasil ainda muito jovem, muito recente. Não dá para comparar com o que acontece na Europa ou nos Estados Unidos, que não é nem um direito tão avançado, mas é mais uma economia avançada, uma economia onde a concorrência leva ao respeito ao consumidor. Porque aquele fornecedor que não respeita o consumidor perde esse consumidor e para novamente fidelizado é um custo muito alto. Então, na nossa realidade, ainda se pensa que o desrespeito pode ser uma solução, mas a tendência é que esse desrespeito represente um custo. Um custo por quê? Porque uma vez instaurada a demanda, tanto administrativa no PROCON, como judicial, nos juizados especiais ou até na justiça comum, ela tem sim um custo para o fornecedor. E quando ela tem uma resposta correta, eficiente, esse custo se eleva. Ou seja, é mais barato respeitar o consumidor. Ou seja, é ao contrário do que as pessoas pensam, que o banco nunca é punido. É punido. É punido, tem-se notícias, mas aí existe uma outra razão. Por que a gente não sabe dessa informação? É porque normalmente os bancos são anunciantes. Então, raramente eles vão encontrar algum canal, algum veículo que aponte as suas deficiências. Normalmente vão encontrar aqueles canais de comunicação de massa que vão só enaltecer as suas qualidades, né? Os defeitos ficam em segundo plano. São iniciativas como essa, no jornalismo eficiente, cidadão, é que se apontam as deficiências. Então, os bancos erram, são punidos? São, e sai caro. Tem uma ação do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro que está reivindicando R$1 bilhão para que os bancos, 3 bancos no Brasil, restituam seus correntistas por comissões, taxas cobradas indevidamente. Que é o principal motivo. Isso num período curto, né? De 2 anos. Parece... De 2 anos soma R$1 bilhão. Isso é uma fortuna. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Uma boa noite. Você vai ver a seguir o encerramento da turnê da Orquestra Sinfônica pelo interior do Paraná. E como a Convenção Internacional de Gibis agitou o final de semana aqui em Curitiba. Não saia daí, voltamos já.